céus. Aleluia. Vamos orar pelas ofertas? Deus, é a tua mão que sustenta o teu povo, ó Pai. É a tua provisão que traz sustento ao nosso pobre e fraco coração. Nesse momento, ó Deus, nós queremos orar por cada casa de oração espalhada por esse Brasil, ó Deus. Cada obreiro, cada presbítero, cada ministro, cada agente do Senhor, cada pregador espalhado por essa nação, e não somente essa nação, espalhado pelo mundo, ó Pai. Que nesse momento, ao redor do mundo, esses homens e mulheres de Deus estejam recebendo um conforto no seu coração. Tu és o Deus, não apenas que provê, mas que tudo provê, ó Deus. O Senhor é o nosso Jeová Jiré. Por isso nós temos certeza e possamos descansar, porque todos os dias nos alimentaremos do teu pão diário. Muito obrigado, ó Deus. Em nome de Jesus, toda a igreja diz: amém, amém e amém. Podem se assentar. Irmã Delma, Legião de Santos Neves, estará neste instante fazendo também a sua apresentação. E após a irmã Delma, estaremos apreciando a palavra do Senhor com o nosso irmão Paulo Alves Jorge, ok? Muito bem, mais uma vez, muito obrigado a todos que vieram. E que o Senhor continue abençoando cada um, ricamente, bondosamente, de maneira toda especial. Que esse tempo possa estar fazendo muito bem a cada um de nós aqui presentes. Mandela. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui juntamente com os irmãos, né? E convido a todos a cantar comigo este louvor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. Cante comigo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador.
Cristo não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. Melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo para este lugar se tornar o melhor lugar do mundo, antes, você precisa crer. Creia somente e verás a glória de Deus. Convido você a cantar este louvor comigo também. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar as suas vestes para sentir o teu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Preciso mergulhar vez e clamar bem alto para o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-te um novo ser.
água mais um pouco, até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água, para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você. Mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé dos seus pés que vão tocar terra firme no meio do para atravessar o mar, coloque o pé na água, pra chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você. Você precisa Obrigado, irmã Delma. Deus te abençoe. Queridos, estamos realmente num momento preciosíssimo, quando vamos apreciar a palavra do Senhor. Quero convidar o irmão Paulo para chegar até aqui. O irmão Paulo está acompanhado da irmã Raquel, sua esposa. O Paulo já bem conhecido de outros tempos. Teve um tempo fora, lá por Lubango, Angola. Nós estávamos em Lisboa e o Paulo em Lubango. E sempre estávamos a falar, como dizem os portugueses, né, Paulo? E hoje o irmão Paulo está também no Brasil, como eu. Cheguei há 2 anos, ele chegou mais recente. Mas cá estamos juntos para unirmos forças para fazer a obra do nosso bom Deus. E nós iremos orar mais uma vez nesse instante, tá? Por esse tempo precioso. Quero convidar o irmão Tiago, faz favor, para fazer essa oração. Pelo nosso irmão Paulo e por todos nós. Vamos ficar de pé, igreja? Deus, nós te louvamos, Pai, por tudo aquilo que já vivemos e passamos aqui nesses minutos. Não temos dúvida alguma da tua presença neste lugar. Não temos dúvida alguma, Pai, que este ambiente é um ambiente propício para a manifestação da tua graça, um ambiente propício, Pai, para a edificação e bênção das nossas vidas. Mas nesta hora, Senhor, nós colocamos a vida e ministério deste querido irmão, que o Senhor possa usá-lo como instrumento da tua vontade neste momento, para trazer palavras que provenham do trono da tua santa graça, diretamente aos nossos corações e mentes nesta noite, no nome de Jesus, amém. Obrigado, irmão Tiago. Obrigado, Paulo. Entendeu o nosso convite? Convido a si para estar aqui. Juntamente com o irmão Paulo, agradeço o quarteto Melodia, com essas lindas canções, a irmã Delma também, os que vieram para ajudar-nos no louvor, também na mensagem da palavra do Senhor. O Senhor abençoe cada um. Paulo. Boa noite. Então, aqueles que estão acostumados, sim, por favor. Aqueles que estão acostumados a ficar o tempo todo em oração, continue, porque eu tenho uma bênção comigo. Às vezes fico emocionado, e a emoção faz chorar, e o choro dificulta
a desenvolver o trabalho, porque a garganta dá um nó, né? Eu estava preparando para dizer muito obrigado, mas antes de dizer muito obrigado, agradecer, claro, ao Senhor por estar aqui mais uma vez. Eu já estive em Kubitschek, mas tem muitos anos, coloca anos nisso, viu? Porque não lembro mesmo, já passaram-se muitos, talvez décadas aí. Então, eu estava emocionado porque o mundo dá voltas, né? Quem sou eu para falar do mundo dá volta diante de tanta gente mais experiente que eu estou vendo aqui na minha frente? Eu e Geraldo, nós já reunimos juntos nos anos 70, 80, e depois Deus nos deu a graça de sair do Brasil e ficar 23 anos em Angola, e agora voltamos, estamos tendo esse privilégio de estar junto de novo, não é? E junto com vocês. Então a gente está muito agradecido por essa nova fase do nosso ministério, e no nosso ministério recomeçando, né, aqui no Brasil. Então eu quero agradecer à CIIB, à diretoria, ao Geraldo e a toda a direção por me estender o convite. É uma honra para mim, viu? E muito obrigado também à igreja local por ceder essa tribuna aqui para a gente estar servindo o Senhor junto com vocês aí. É uma alegria ver tantos rostos aqui. Eu já ia falar cara, porque lá em Angola não se fala rosto, em Portugal também, né? Fala cara, mas você vai ficar ofendido com isso. Então é muita alegria para mim ver muito rosto, né? Muita gente bonita que há tanto tempo a gente não via, e Deus proporciona essas oportunidades para a gente, não é? Então, eu quero aqui fazer a apresentação da minha família. É o meu primeiro ministério, então eu não posso deixar de apresentar a minha família. Então essa é a minha esposa Raquel. Ela não está só na fotografia, ela está lá atrás. Podia ficar em pé, querida, por favor? É a minha amada esposa, há quase 40 anos, nessa caminhada tão especial, servindo ao Senhor, este ano completando exatamente 30 anos de ministério. Próximo. Essa é a nossa filha mais velha, casou-se com um irlandês, o Isaac, e moram na Irlanda, e nasceu agora recente, no final do ano passado, o nosso primeiro neto, Benjamin, e o ano que vem, se Deus permitir, eles virão aqui para ele conhecer o Brasil, porque já conhece os avós, babões como somos, já estivemos lá no nascimento dele, né? Agora chegou a vez dele comprar o bilhete e vir para cá. Esse é o nosso mais novo, também casado, mora no Canadá com a Letícia, a sua esposa, e os dois estão servindo ao Senhor nas suas igrejas locais. Esta é a maior bênção que eu tenho no coração. Vocês não fazem ideia o que é, né? Quão gostoso é isso, ver os filhos trilhando os caminhos do Senhor. Agora, o nosso ministério em Angola não é esse o objetivo, vir aqui para falar dele, né? Mas eu não podia deixar de falar pelo menos um pouquinho. Então eu trouxe aí pelo menos a fachada da casa de oração lá na cidade do Lubango, no bairro Senhora do Monte. Esse dia 23/4 de 2023 foi o dia do culto de despedida para vir para cá, para o Brasil. Portanto, já tem mais de um ano que nós estamos aqui, não é? Eu estou ali no centro com Raquel e aqueles que puderam estar ali na foto, né? Lá no fundo tinha uma barraca, muita gente não pôde estar porque estava preparando o almoço que foi servido naquele lugar. Essa é a parte interna do salão. É um salão abençoado, cabe mais ou menos 450 pessoas sentadas, e esse lugar é onde Deus nos permitiu, entre tantas coisas em Angola, esse é o ponto mais marcante. Nós começamos essa igreja do zero, com 2 irmãs que se converteram na sala
da irmã Júlia Souza, e ali a coisa foi ganhando outra dimensão. Saímos da casa dela, fomos para um terreno onde a então igreja comprou. Depois começamos a construir lá nos fundos e, por último, construímos um salão maior na frente, que foi inaugurado, se eu estou certo, em 2019. Ok? E o mais importante do que obra física, palpável, é isso aí. São os nossos irmãos que estão na liderança atual da igreja local, com os quais eu e Raquel falamos recentemente, para saber como as coisas andam lá, e graças a Deus andam bem. Depois que saímos, a coisa continua. A ideia de sair de Angola agora foi a ideia de Deus. Deus mostrou para nós que já era tempo de deixá-los andando, e para não pegar a linha do paternalismo, né? Então eles podem e poderão continuar, e é isso que eles estão fazendo, continuam servindo ao Senhor. Esses irmãos aí, a maioria deles, 3 deles são literalmente nossos filhos na fé, dos quais trabalhamos desde ajoelhar-se na sala da nossa casa para crer no Evangelho, até o presbitério da igreja. Então foi uma bênção muito grande que Deus fez na minha vida, na vida da Raquel, dos nossos filhos, porque eles acompanharam tudo isso, não é? E tudo que está lá foi feito por Deus. Então eu queria que você se curvasse diante de Deus e agradecesse a Deus. É isso que eu e Raquel estamos fazendo aqui no Brasil, agradecendo as orações de vocês, não é? Vocês que oraram por esse tempo que nós estivemos lá. Esse é o resultado. Produzimos frutos aí, aliás, o Espírito Santo de Deus produziu frutos que permanecem para a eternidade, ok? Se Deus permitir, alguns deles vão estar vindo aqui, provavelmente no fim do ano vamos ter alguns, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer alguns angolanos com os quais nós trabalhamos lá. Se você tem uma Bíblia ou um equipamento aí, pode abri-la, por favor, em 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 5 a 9. É ali que eu quero basear o pensamento que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você aqui hoje à noite. Eu não sei até onde vou conseguir avançar, mas aquilo que eu preparei, vou expor de coração, do meu coração para o seu coração, do coração de Deus para mim. É assim que eu recebi, Ele passou isso para mim, agora eu quero repassar para você. Enquanto você deixa a Bíblia aberta nesse trecho, olha só o tema que eu escolhi para falar. Que igreja houve lá atrás? Que igreja nós somos agora? E que igreja Deus deseja que nós sejamos? Então, vou ler o texto com você na versão atualizada. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós,
proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Eu quero começar falando sobre a igreja dos primeiros cristãos. Quando você pensa na igreja primitiva, a primeira coisa que você pergunta é: que igreja houve lá atrás? E certamente a resposta é uma igreja coesa, segundo a gente lê no Novo Testamento, uma igreja que crescia em números. É isso que a gente vê bastante logo no início do livro de Atos dos Apóstolos. Dá vontade de falar o Evangelho, né? Mas não é. A carta, o livro, a história da igreja, o Atos, o registro daquilo que os apóstolos fizeram, está tudo ali explicado claramente, inclusive em números. E o que mais? Era uma igreja que tinha qualidade, mas era uma igreja problemática. Se você me dá licença, algumas delas eram igrejas terríveis de problemas, não é? Pensa na igreja de Corinto, por exemplo, uma igreja que tinha muita gente atrevida a estar na igreja, porque estava ali dentro, mas estava ali dentro representando, lamentavelmente, a podridão de quem estava lá fora. Mas era igreja, porque muitos já haviam tomado uma decisão ao lado de Jesus e estavam naquele período engatinhando. Por exemplo, esta carta aqui, ela foi escrita provavelmente 50 anos depois que o Senhor Jesus já tinha subido para o céu. Então, muitas das igrejas lá de trás, das igrejas por onde Paulo passou, das igrejas para as quais Paulo escreveu, para as quais Paulo se dirigiu palavras, eram igrejas que estavam engatinhando, começando as primeiras décadas. Agora nós, eu e você, já estamos aqui há mais de 2000 anos e continuamos como igreja de Cristo aqui na terra e vamos continuar ainda o quanto Ele permitir. Agora, que igreja Deus deseja que nós sejamos? A igreja lá de trás, nós já sabemos que eles foram modelo, já lemos aqui agora à noite, que eles foram isso, que eles foram aquilo, você conhece muito melhor do que eu. Agora, que igreja Deus deseja que nós sejamos? Você também já sabe, Deus quer que Jesus Cristo apresente para Ele é o cabeça da igreja, o Senhor Jesus é o cabeça, e Deus o Pai quer que Jesus Cristo nos apresente uma igreja sem mácula, sem mancha, sem ruga, uma igreja santa, uma igreja pura. Isso também você já sabe. Mas na prática, o que nós realmente somos? Nós ainda estamos muito longe daquilo que foram os nossos primeiros pais na fé lá atrás. Eles foram de fato uma igreja fantástica, uma igreja que cresceu, que enfrentou desafios, uma igreja que tinha qualidade, que tinha números, que amava o Senhor, que amava a palavra de Deus. Mas hoje nós ainda estamos sendo uma igreja de crentes envolvidos, por exemplo, numa vida suja, numa vida corrupta. Qualquer coisa que eu for falar aqui agora e que, porventura, você tiver percebido que a igreja atual está passando, é mera coincidência.
Ainda somos uma igreja com homens e mulheres que, mesmo estando no pleno exercício dos seus dons e talentos, ainda ousam usar os seus lábios para falar palavras sujas. Eu estou falando de palavrões mesmo. Eu não estou falando de coisa que eu ouvi falar, porque eu acabo de chegar no Brasil, só tem um ano que chegamos, não é? Eu estou falando de coisas que, quando eu fui para Angola, 23 anos atrás, eu entrava em determinados estabelecimentos comerciais de crentes da casa de oração, e o que eu ouvia de palavrões dos empresários naquela altura não está escrito no gibi. E ainda hoje nós retornamos, só tem um ano, e eu ainda estou escutando pessoas que têm cargo na igreja, mas que a sua boca ainda não foi lavada, me desculpa a franqueza. Ainda somos uma igreja cujos crentes no Senhor Jesus ainda vivem por defender as suas diferenças, e com isso acabam lutando pelas diferenças uns dos outros e uns contra os outros. E olha que deixa-me dizer para você, é natural que exista diferença. Deus não é estático. Você não tem ideia o que é sair do Brasil. Acho que você deveria pegar um avião e começar a sair, para você ver que existem maneiras diferentes de pensar, maneiras diferentes de cultuar. Não se pode mexer na Bíblia, na essência, isso é imexível. Mas existem maneiras diferentes de pensar. Ainda somos uma igreja de crentes que dão tão mau testemunho que fica difícil, e eu até poderia dizer impossível, qualquer pessoa ser atraída pelo Evangelho ou levada a crer no Evangelho a despeito do tipo de vida que a pessoa ou a família que professa o nome de Jesus vive. Ainda somos uma igreja de crentes sensíveis. Crentes sensíveis, que não se pode encostar uma agulha que ele está pulando. Mas a sensibilidade a que eu me refiro não é biológica. Ainda estamos vivendo uma igreja de crentes delicado ao extremo, de cara fechada, de cara feia, de crentes maduros, mas que vive uma infantilidade na sua vida cristã palpável no seu dia a dia. Ainda somos uma igreja de crentes que olham atravessado para o seu irmão, ou dá aquele olhar de cima para baixo, não é? Ainda somos uma igreja cujas pessoas olham para os outros com indiferença, achando que a sua diferença é a melhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Aliás, eu vou deixar esse texto, tem na tela. É Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Sabe o que acontece quando nós somos sensíveis demais e quando nós olhamos para o nosso irmão com um olhar desdenhoso, com um olhar desqualificativo? Sabe o que acontece? Me permita, por favor, mostrar na Bíblia o que acontece se tudo que eu estou lendo para você, primeiro eu li para mim. Se eu olhar para um irmão de forma tortuosa, com desdém, eu vou deixar de fazer o que a palavra de Deus está dizendo. Portanto, uma vez
que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. E todas essas coisas que eu tenho listado aqui, crentes envolvidos em corrupção, que não paga imposto, que não concorda com isso, que não concorda com aquilo, que aceita suborno, que pratica o suborno. Eu estou vindo de um lugar onde a corrupção era extremamente maior do que o nosso país, e você não faz ideia o quão difícil foi para nós ensinar para esses homens que vocês viram aqui na tela, e o quão difícil este momento eles estão vivendo, porque são empresários, têm empresas e aprenderam na palavra de Deus que não podem participar e não devem participar de uma vida corrupta, e por não participarem estão sofrendo como empresários, sofrendo terrivelmente, por um lado, e por outro lado, sendo abençoados por Deus. Olha o paradoxo, sendo abençoados por Deus por serem fiéis ao Senhor, por se manterem fiéis ao Senhor. Perdem muitas obras, alguns são construtores, perdem obras na construção civil, mas ganham obras do público, perde do governo, ganha do povo que não está ligado ao governo, porque Deus está com eles. Vocês não fazem ideia, vocês realmente não têm ideia. Sabe, quando nós olhamos para as pessoas, nós criamos com desdém, né? Com o olho torto, achando que eu sou melhor do que ele, ou achando que ele é isso ou aquilo, nós desviamos o olhar e nós nos tornamos vagarosos em fazer aquilo que Deus pediu que eu faça e que você faça. E o texto continua: livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Igreja, o pecado atrapalha, atrofia o testemunho da igreja de Cristo aqui na terra. A igreja primitiva crescia muito, porque eles tinham muito apego ao ensino da palavra de Deus, ao colocar em prática, ao conferir nas Escrituras aquilo que eles estavam ouvindo dominicalmente. Por isso, eles aprendiam e recebiam forças de Deus para colocar em prática. E diz o texto: e corramos. A igreja de hoje está parando. E, gente, tem uma carreira que nos foi proposta. Olha o que diz o texto: e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder. Eu vou parar aqui. Ao invés de olhar para o irmão com desdém, olhe para Jesus. É em Jesus que eu e você devemos fitar os nossos olhos, fixar o nosso olhar nele. O nosso olhar doutrinário deve ser fixado na pessoa de Jesus. Ele vai me ensinar o que é certo, o que é errado, o que eu devo, o que eu não devo fazer, e assim por diante. Esse é o nosso problema. Nós tiramos os olhos de Jesus e colocamos os nossos olhos nos pontos preferidos que nós temos, naquilo que eu mais gosto, ou naquilo que eu mais detesto. E aí criamos liderados que nos acompanham, liderados que vão fazer o que eu mais gosto, ou liderados que vão fazer o que eu deixar de fazer, ou fazer o que eu mais detesto, ou não fazer, porque eu detesto aquilo. Mas Deus pediu para fazer, faça. Não é o seu líder que você tem que seguir, é Jesus. E daqui a pouco você vai ver na palavra de Deus
que você pode obedecer e deve obedecer o seu líder, se você der conta de que ele está com os olhos fitos na pessoa e obra do Senhor Jesus. O nosso problema é que nós saímos de um extremo e não vamos para o outro. Nós saímos de um extremo e voamos para o outro. E aí nós vamos fracassando como igreja de Cristo Jesus. Então, como que nós devemos viver hoje? Qual deve ser o modo de viver do crente no Senhor Jesus? Colossenses capítulo 1, versículo 10, dá uma dica. Você já sabe como que a igreja primitiva viveu. Eu não preciso falar sobre isso, nem tenho tempo para o fazer. Então nós temos que aprender como viver hoje. Olha, Colossenses 1, versículo 10, o que que diz? Olha a orientação aqui. Viver de modo digno do Senhor. Essa é a recomendação da palavra de Deus. Para o seu inteiro agrado, para o agrado do Senhor. Para que, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis... estou lendo o versículo errado, né? Colossenses 1:10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Esse deve ser o modo de viver que eu e você devemos seguir. Viver de modo digno do Senhor. A palavra Senhor quer dizer dono. Ele é o dono das nossas vidas duplamente, porque nos criou e porque nos redimiu, nos comprou em Cristo Jesus. Então, o nosso modo de viver deve ser um modo de viver digno do Senhor. Como é o Senhor? É Deus puro, Deus santo, Deus justo, absolutamente santo, absolutamente puro e absolutamente justo. Este deve ser o meu alvo, este deve ser o seu alvo, esse deve ser o alvo que nós devemos seguir como igreja aqui na terra, seguir o Senhor. Segundo, viver de modo digno do Evangelho, Filipenses 1, 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Como que é o Evangelho de Cristo? Ele é as boas novas. Significa que nós deixamos as coisas velhas e abraçamos coisas novas. E coisas novas nós vamos encontrar na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nos salvou. Então, o Evangelho que nós cremos, ele é um Evangelho poderoso, vamos ver isso daqui a pouco. E o poder dele tem que ser mostrado na nossa vida, na nossa vida diária, na nossa vida prática. Não dá para falar somente que o Evangelho é poderoso. É preciso deixar claro que o Evangelho é poderoso, mesmo de lábios fechados, mesmo sem falar nada, de tal forma que as pessoas percebam, se torne perceptível, que Cristo fez alguma coisa diferente na nossa vida. Terceiro lugar, como é que deve ser o nosso viver hoje? Um modo de viver digno da vocação a que fomos chamados. Efésios 4:1 diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Não existe maior vocação do que esta que eu e você temos. Sabe o que eu e você somos?
nós somos servos do Senhor Jesus. Não existe vocação maior do que esta. A maior profissão, a maior vocação, o maior cargo que existe é ser servo do Senhor Jesus. Não pense que é ser presidente da República. É excelente, vai governar somente o Brasil. Eu e você, nós somos membros do corpo de Cristo. Você faz ideia o que é isso? Sabe o que a igreja de Cristo representa? Ela representa Deus no mundo. Eu e você somos embaixadores de Cristo. Isso engloba todos os países, quer você os conheça ou não. Isso é enorme, isso é fantástico. Então, esse deve ser o nosso modo de viver. Agora eu vou falar uma coisa que você vai ficar contente. A igreja de hoje precisa estar cheia. Sim, é isso mesmo. A igreja de hoje precisa estar cheia. Pode mudar o slide. Cheia de homens e mulheres de bom procedimento. É disso que a igreja de Deus está carente nos nossos dias. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 5 do texto que nós lemos. O nosso evangelho não chegou até vós, e nós podemos tirar aí, não chegou até nós somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Os crentes da igreja em Tessalônica, os crentes lá de trás, os crentes da igreja primitiva, muitos deles, eles pregavam através do bom procedimento. Alguns dos pregadores nós conhecemos: Paulo, Silas, Timóteo, Silvano, Pedro, antes de Paulo, João, antes de Paulo. Alguns pregadores lá de trás nós conhecemos. Outros, sequer nós mencionamos naturalmente os seus nomes ou os conhecemos. Mas nós sabemos pela palavra de Deus que o procedimento fala mais alto. E é isso que aconteceu lá atrás. Acho que você consegue lembrar da história do Senhor Jesus no poço, conversando com uma mulher samaritana. Sabia que não foi somente ela que foi salva? Muitos foram salvos lá na vila onde ela morava. Sabe por quê? Porque ela foi lá e falou com as pessoas sobre o procedimento sujo que ela tinha. Ela descobriu que esse procedimento não era adequado lá na beira do poço, conversando com Jesus. Esse é o trabalho da igreja: mostrar ao mundo e para o mundo as impurezas que ele tem, que faz parte da composição do mundo, e mostrar Jesus que limpa, que dá um novo proceder, e através desse novo procedimento, que fala mais alto do que qualquer palavra, aí as pessoas então vão tomando decisões em suas vidas. O mundo está carente de pessoas que apresentem um evangelho com poder. Não um evangelho barato, um evangelho baseado em falácias, mas um evangelho de caráter divino, um evangelho de vidas puras e por vidas puras. E se nós estamos tendo uma diminuição no número de pessoas que cada dia são acrescentadas à igreja, como encerra o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quem sabe essa tal diminuição não seria pela falta da manifestação do caráter de Deus na vida do crente. É para você pensar, como é que está a sua vida?
como crente no Senhor Jesus. O Evangelho, amados, ele é poderoso. Olha o que diz Romanos 1, verso 16. Não me envergonho do Evangelho, diz o apóstolo Paulo. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E Paulo não está falando somente do poder do Evangelho de salvar vidas. Sim, ele salva vida, ele tem o poder salvífico para, através de Jesus, libertar a alma da condenação eterna. Mas Paulo está falando do poder que ele experimentou ainda na estrada de Damasco, onde ele estava indo para pecar grandemente, levando homens e mulheres para a prisão, porque professavam a fé em Jesus. Mas ele foi transformado pelo Evangelho, entendeu que ele estava fazendo coisas erradas. Então é desse tipo de poder que o Evangelho está precisando hoje, de vidas que mostrem a diferença. E eu quero falar uma coisa que tem me preocupado nos últimos anos, de famílias que tenham bom testemunho, não somente de crentes isolados que são fiéis, mas de famílias inteiras que deem bom testemunho. É disso que a igreja de hoje precisa, se ela quer continuar crescendo exponencialmente, e ainda há essa possibilidade. Sabe por que que há? Porque existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, e somente cerca de 2 bilhões ou 2 bilhões e meio professam o cristianismo. Nem quer dizer que todos são salvos. Ainda tem muita gente carente do poder do Evangelho, não somente para tirá-los da condenação, volto a repetir, mas do poder que o Evangelho tem de transformar a minha vida. Você lembra de Efésios capítulo 4, versículo 25? Passa uma olhada rápida ali. De crentes que deixem a mentira para passar a falar a verdade. De crentes que deixem de roubar para trabalhar. De crentes que deixam este ou aquele mau procedimento para mostrar que de fato o poder do Evangelho atingiu a sua vida, a sua casa, a sua família. Por isso agora vivem em santidade. Isto faz parte do poder que Paulo está falando em Romanos 1 e verso 16. Alguns desses homens que eu mostrei aqui na tela eram tremendos pecadores na cidade do Lubango. Um deles tinha o hábito de estragar várias famílias. Sabe o que o poder do Evangelho fez? Ele sossegar, ter uma única esposa, cuidar dos outros filhos que ele fez lá fora, no tempo da sujeira da vida dele. Mas agora, o poder do Evangelho fez ele ser tão diferente, que quando as pessoas começaram a descobrir que ele era um crente, eles ficavam de boca aberta, e alguns entraram na nossa igreja só para ver o fulano de tal, para ver se o fulano de tal estava mesmo lá dentro. Eu presenciei isso, a minha esposa também, os nossos filhos também. Pessoas entravam lá para ver se o fulano estava lá, se fora de fato transformado. O Evangelho transformou a sua vida, o caráter de Deus está sendo mostrado na sua família, na sua casa, ou a sua família é igual qualquer família que o mundo está desenhando aí fora. É para você pensar. O Evangelho atinge o coração, a mente e a consciência das pessoas. Ele é poderoso. Então você precisa ter consciência do que é certo e do que é errado. A igreja de hoje precisa ter consciência
e temor a Deus, se nós queremos ver o mundo ser transformado pelo poder que tem o Evangelho, porque ele tem poder. Estávamos fazendo agora de manhã na ex-congregação de Guarapari, né? Aqui no Córrego 7, evangelismo nas casas, antes de vir para cá. E uma das pessoas negou querer tomar uma decisão ao lado de Cristo ali na nossa presença, naquela visita intencional, naquela oferta intencional também que nós fizemos através do Evangelho. A pessoa negou. E nós sabemos, né? Eu não sabia na totalidade, mas depois alguém confidenciou para nós. Ele negou porque ele está amarrado no pecado. Ele quer pecar um pouco mais. Então isso está impedindo ele de tomar uma decisão ao lado de Cristo. Porque se ele decidir ao lado de Cristo, ele não vai poder beber, por exemplo. E era o caso dessa pessoa. Sabe, o Evangelho tem poder para tirar as drogas, a bebida, o vício de qualquer pessoa que esteja aqui ou que esteja me ouvindo. Porque o Evangelho não é meu e nem de nenhum colega pregador que está aqui. O Evangelho que nós pregamos é as boas novas de Deus para o coração da pessoa. Ele transformou a mim, ele pode transformar você também. Uma pergunta para você refletir. Meu irmão e minha irmã, seu modo de vida prega? É só esta frase. Seu modo de vida prega? Tem muita gente que fala, eu não sei pregar, não tenho dom de pregar, não tenho dom de evangelista, não tenho jeito para evangelizar. Tem um jeito fácil, viva Cristo. É impossível viver Cristo e não ser notado, porque Cristo é a luz do mundo, ou eu estou errado? Se Ele é a luz do mundo, Ele tem que refletir em mim e em cada um de vocês. Se Ele é a luz do mundo, se apagar esta luz aqui, Ele tem que ser visto através da minha vida e da sua vida. Porque Jesus é a luz. É assim que nós temos que ser. E você sabe muito bem disso como crente, que nós temos que ser luzeiros no mundo. Sabe, a igreja de Deus precisa estar cheia também de pessoas que imitem, que imitem a pessoa do Senhor Jesus e que sejam passivas de serem imitadas. Olha o que diz o versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor Jesus. Olha que coisa linda. Os crentes na igreja em Tessalônica se tornaram imitadores dos pregadores que imitavam Jesus Cristo. Porque Paulo é um deles e você já sabe muito bem disso. Você é leitor da Bíblia, você conhece isso. Romanos, no 1 de Coríntios 11, versículo 1, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, por aí vai. É isso que aconteceu na igreja primitiva. Os crentes naquela altura eram homens e mulheres que podiam ser imitados, porque eles imitavam a pessoa do Senhor Jesus, imitadores nossos e do Senhor. Estamos vivendo em uma época que alguns crentes têm aprendido a imitar os seus líderes, não é? Então tem alguns que têm um andar igual ao seu líder, não é? Outros usam um chapéu igual ao seu líder. Você está imitando o Senhor? Se você estiver imitando o Senhor Jesus, eu posso dizer glórias a Deus, você é digno de imitar, de ser imitado. Agora, olha o perigo. Se você estiver imitando o mundo descrente,
incrédulo, fazendo o que eles fazem, não posso falar glórias a Deus. A igreja em Tessalônica eles imitavam os pregadores e imitavam o Senhor. É isso que nós precisamos, que nós precisamos encher a igreja hoje. Precisamos encher a igreja de homens e mulheres que sejam modelo, que sejam exemplo, que se tornem exemplos, que possam ser seguidos, cujas vidas possam ser imitadas, seguidas, servem realmente de modelo. Algumas pessoas imitam os casais que têm vida longa juntos, não é? Estamos aproximando a 40 anos de casado e alguns jovens perguntam de vez em quando, como é que faz para chegar lá, não é? É imitar o Senhor. O Senhor é o cabeça, é o noivo da igreja, Ele não nos abandona. Por isso eu não abandono a minha esposa. Então, se você vive agarradinho com a sua esposa, você é digno de ser imitado. Agora, se você é um homem que você lidera uma igreja e sequer as pessoas sabem quem é a sua esposa, já tem alguma coisa que não está boa. Desculpa a franqueza. Já tem alguma coisa que não está boa. Precisa sentar do lado. Quando Deus chama para liderar, para fazer a obra de Deus, Ele chama marido e mulher. Há algumas exceções, e essas são as obras de Deus somente. As exceções de Deus é positivo, a gente aceita. As nossas não dá para aceitar. Ok? Vamos embora, senão o tempo não dá conta, né? Precisamos encher a igreja de homens e mulheres que abandonem os seus ídolos. Olha o versículo 9 de 1 Tessalonicenses. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Aqui é literalmente. A história dessa igreja é literal. Eles tinham deuses de prata, de ouro, de madeira, que eles estavam seguindo. E eles abandonaram aqueles deuses, quebraram, jogaram fora, não é, aquilo que era imagem e escultura, para servir ao Deus único e verdadeiro. Mas no nosso tempo, tem muito crente colocando coisas no lugar de Deus. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Eu vou repetir, tem muito crente da igreja de hoje colocando coisas no lugar de Deus, colocando pessoas no lugar de Deus, colocando organizações no lugar de Deus, colocando estatuto no lugar de Deus. Então, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, colocando coisas que você chama de simples, mas que está ocupando, obstruindo a carreira da pessoa, de mostrar o lado transformador da pessoa de Jesus na vida dele, não é? E ele está então abastecendo aquelas ideias, e isso vai ocupando o lugar de Deus na vida das pessoas. Precisamos encher a igreja de hoje de homens e mulheres que sejam diferentes. Agora eu vou mostrar uma coisa que pode ser diferente. Olha o que diz Romanos 12, versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Olha, agora chegou a hora de falar sobre diferença. No começo eu falei de uma diferença que você fica brigando por ela.
Às vezes, como igreja, nós ficamos brigando por algumas diferenças. Isso também acaba ocupando o lugar de Deus agir, do Espírito Santo de Deus ter a liberdade para trabalhar na vida dos nossos próprios liderados. Agora, olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 12 e versículo 6. Que Deus é criativo, que existem muitos dons. Olha agora o próximo texto, que é Efésios 4, de 11 a 16. Efésios 4, de 11 a 16. Vai passando, irmão, você vai encontrar aí. É porque eu estou resumindo o tempo. Olha agora. A importância da diferença entre as igrejas nesse sentido aqui. Toda igreja tem que ter essas coisas diferentes. Porque toda igreja tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu estou falando isto porque eu sei quem é o dono da igreja. É o Senhor Deus. E Ele, está dizendo aqui em Efésios capítulo 4, que Ele providenciou para a igreja aqui no mundo esta miscigenação, esta pluralidade, esses dons diferentes. Então agora chegou o momento de nós agirmos com essa diferença de Deus que cada igreja local tem. Homens e mulheres capacitados para evangelizar, seja com a vida, seja falando. Homens e mulheres capacitados para ouvir Deus e falar para as pessoas. Homens e mulheres capacitados para ensinar profundamente a palavra de Deus. Toda a igreja local tem, porque a igreja pertence a Cristo, e Ele não é um diretor humano como eu e você podemos, numa diretoria, fracassar em colocar no quadro da nossa gestão alguém incompetente. Os dons espirituais, eles possuem competência. Aqueles que são chamados para sair, vão sair. Aqueles que são usados por Deus para ficar, vão ficar e vão produzir frutos. E nós vamos respeitando as diferentes maneiras do Espírito Santo de Deus pulverizar o ensino, o evangelismo na igreja. Agora, se nós atrofiarmos isso, olhando para o irmão desdenhosamente, olhando para o irmão só porque ele pensa que a cor A é melhor do que a cor B, isto vai obstruir a possibilidade das ações do Espírito Santo através da minha e da sua vida. Então, esta é a diferença que Deus quer que faça, que cada igreja tenha, que cada igreja coloque em prática. A igreja precisa estar cheia de homens e mulheres capacitados para lutar. Sabe, irmãos, a recomendação da palavra de Deus em Filipenses capítulo 1 e versículo 27 é a seguinte: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna. Olha aqui a maneira como deve ser vivida, digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando eu ouvir a respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só Espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. É disso que a igreja de hoje precisa, encher de homens e mulheres dispostos a lutar com diligência, a lutar pelas verdades fundamentais da fé, a qual é excelente
imutável e imprescindível à vida do cristão, a lutar por isso. Ao invés de nós ficarmos lutando um com o outro, ou um pelo outro para dar posição ao outro, ou para tirar a posição do outro, é lutar para que os valores fundamentais da fé cristã cheguem aos ouvidos das crianças, dos juniores, dos adolescentes e dos velhos que creem no Evangelho também, para que nós possamos ter uma igreja que tenha forças para lutar. Sabe, a nossa luta contra o pecado, diz Hebreus 12, versículo 4, ainda não tendes resistido até ao sangue na luta contra o pecado. A igreja precisa lutar para o pecado não entrar na vida da igreja, não é entrar na igreja literalmente falando, é entrar na vida dos crentes que compõem a fabulosa, magnífica Igreja de Cristo Jesus, que deve ser apresentada imarcessível, pura, imaculada a Ele. Sabe, nós temos um inimigo que é destruidor. Diz a palavra de Deus em João 10, versículo 10, que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida, e de forma que a pessoa tenha vida e tenham em abundância. A igreja precisa mostrar vida, propagar vida e ter vida. Não é morrer, minguar, porque a igreja é de Cristo. E Cristo é importante. Se Ele é importante para você, então você tem que mostrar vivacidade para o descrente querer ter a vida espiritual que você tem. Então devemos lutar para banir o pecado da nossa vida, para que o descrente perceba que a santidade que nós estamos vivendo é uma santidade segundo Deus, e não segundo a imposição de homens e para homens, mas para Deus, porque é isto que nós lemos na palavra de Deus, para servir ao Deus vivo. Ninguém pode servir ao Deus vivo com mãos sujas, com casa suja, com vida suja, mas de mãos limpas, eu e você podemos e devemos servir, é isso que Deus quer. Então limpemos a nossa vida como igreja, e aí sim, nós vamos então poder lutar, e lutar juntos. Olha o que a palavra de Deus está falando, não é lutar isoladamente, é lutar juntos. O Espírito Santo tem fama de um estado grandemente evangelizado. É verdade, há muitas igrejas evangélicas no estado do Espírito Santo, e da casa de oração, nós somos testemunha disso, porque somos várias casas de oração aqui na Grande Vitória. Mas eu vou dar um recado para você. Ainda existem milhares de pessoas na Grande Vitória e no estado do Espírito Santo que não conhecem o Evangelho. Ainda existem milhares, não é centenas, milhares de pessoas por serem alcançadas. E essas pessoas carecem da transformação da minha vida, da minha casa, da sua vida e da sua casa, para eles crerem no Evangelho. E se há alguém aqui hoje à noite que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, sabe, a oportunidade não é para amanhã, é para agora. O Senhor Jesus disse em João 5:24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Você já está certamente calejado de ouvir mensagens do Evangelho, então creia no Evangelho e seja transformado. O Evangelho vai transformar, vai mudar a sua vida, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então se renda a Ele. Mesmo que você esteja frequentando a igreja, como eu frequentei por 15 anos, mas um dia
eu descobri que eu precisava tomar uma decisão ao lado de Jesus. E eu fiz isso. Então tome a sua decisão ao lado de Jesus e seja por Ele salvo eternamente. Amém? Que Deus te abençoe. É impressionante como o apóstolo Paulo fecha as cortinas deste capítulo 1. Depois desses conselhos, dessas advertências, como acabamos de ouvir, como pessoa crente, como família cristã e como igreja. Ele conclui esse capítulo 1 falando de que depois de tudo isso, depois de fazermos e cumprirmos tudo isso, e vivermos tudo isso, ele diz que é para nós esperarmos dos céus a vinda do Senhor Jesus Cristo, no qual o próprio Deus o ressuscitou dos mortos para nos livrar da ira futura. É simplesmente espetacular como ele termina esse capítulo 1. Faça tudo, espere, porque Cristo virá nos buscar. Cante então comigo. Não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual o dia em que eu hei de partir. Mas eu sei quando a sua promessa luzir, será grande glória para mim. Será grande glória para mim, será grande glória para mim. Mas eu sei quando a sua presença luzir, será grande glória para mim. O canto dos anjos ainda não sei, nem que sinfonia eu lá ouvirei. Mas eu sei que o falar de Jesus, o meu Rei, será sinfonia para mim. Será sinfonia para mim, será sinfonia para mim. Mas eu sei que o falar de Jesus, o meu Rei, será sinfonia para mim. Não sei que morada Jesus me há de dar, e nem qual o nome que eu hei de ganhar. Mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar. Só isso será céu para mim. Só isso será céu para mim. Só isso será céu para mim. Mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar.
Só isso será céu para mim. Para você também? É? Vale a pena, né? A igreja precisa viver mais, falar mais e cantar mais e pregar mais sobre a volta de Cristo. Porque esse é o combustível para nos manter vivos, acesos, animados, frequentes. Não é? A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que, quando o Senhor Jesus vier, os encontrar fazendo assim. É dessa forma que nós estamos, então, chegando ao final. Vocês agradeceram muito aqui por nós cedermos o espaço, né? Quem tem que agradecer somos nós, né? Por quem recebeu o presente foi a igreja local, tendo aqui essa oportunidade dessa comunhão. É um grande desafio, né, que o nosso irmão Geraldo está trazendo para a gente, porque nós já tentamos isso várias vezes, fazer com que as igrejas tenham comunhão entre si, mas não conseguimos. Então, mais uma vez, alguém vem novamente bater nessa mesma tecla. E qual será o resultado? Então, o resultado vai depender de mim e de você. É possível, não é? Porque nós vamos para um mesmo lugar. Nós vamos passar a eternidade junto. Como que lá na eternidade vai ser possível essa comunhão e aqui a gente não consegue? Não é? Por causa dessas diferenças que o nosso querido irmão Paulo trouxe para a gente aqui. O que, pelo que eu entendi, a proposta é de que as igrejas continuam sendo o que elas são. Não é? Sua maneira de reunir, a sua maneira de entender a adoração. Eu acho muito interessante essa questão da adoração, né? Tem uns que adoram com os olhos fechados, tem uns que adoram o Senhor com os olhos muito abertos, tem uns que gostam de adorar o Senhor levantando a mão, outros já gostam de adorar o Senhor com a mão no bolso, né? O que a gente pode fazer com isso? Uns gostam de dizer amém, mas o outro gosta de dizer aleluia. Então nós temos uma variedade de formas de reunir. Mas como é bom, né? A gente olhar para um instrumento e ver que um violão tem 6 cordas. E se você bater cada uma delas, cada uma tem um som diferente. Mas olha como fica harmonioso, né? Quando se coloca o ajuste, quando há comunhão entre elas. O som é agradável, né? Faz bem aos ouvidos e ao coração. A comunhão não depende dos outros, né? A gente quer que os outros mudem para ser igual a gente. A gente não consegue fazer isso nem na nossa casa, né? Dessa forma a gente não vai conseguir. Agora, eu posso ser o responsável para ter comunhão com os irmãos. Daqui a pouco tudo acaba, Cristo nos leva e essas diferenças ficaram para trás. Amém? Se você quiser falar aleluia, pode também. Vamos dizer um aleluia? Posso ouvir um aleluia? Glória a Deus. Aleluia. Se coloque de pé uma última vez. Se coloque de pé uma última vez. Antes de finalizarmos esse culto, nós vamos finalizar cantando. Eu gostaria de chamar aqui à frente para dar essa última bênção em forma de oração. Nosso pastor mais experiente, 96 anos, um agente de Deus para nós aqui, pastor Arnaldo, pode vir aqui à frente, fazer essa última oração. E eu quero dar um recado a você. Ali fora nós temos um churrasquinho te esperando.
Aí nessa hora, amém. Nós temos um churrasquinho te esperando. R$8, um churrasquinho e um refrigerante. Então, vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: eu quero um churrasquinho. E você vai pagar o meu churrasquinho. Sabe por quê? A salvação, ela é individual, mas juntos subiremos aos céus, amém? A salvação é individual, mas juntos subiremos aos céus. Enquanto o pastor Arnaldo dá essa última bênção, o quarteto vai cantar. Enquanto o quarteto cante, saia do seu lugar, abrace o máximo de pessoas que você puder, abrace 15, 20, 30 pessoas, e depois ali fora teremos mais um momento de comunhão, amém? Feche seus olhos, estenda suas mãos e vamos receber essa bênção de Deus. Que maravilha! A palavra de Deus diz: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. De que jeito? Oh, glória! Aleluia para Ele. Vamos orar. Pai Santo, nós agradecemos por este momento tão alegre, tão importante para nós, estar recebendo irmãos que há anos nós conhecíamos ou conhecemos, e hoje podemos estar apreciando a sua presença, esta comunhão maravilhosa na presença do Senhor nosso Deus. Te louvamos, ó Pai, por estas presenças gloriosas dos irmãos, por esses louvores preciosos que acabamos de ouvir, por esta mensagem que nos chama a atenção para a nossa edificação espiritual. Nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é digno de ser louvado, de ser engrandecido, de ser adorado, porque o Senhor é o nosso Deus. Pedimos que o Senhor esteja abençoando a cada pessoa que aqui está, e que nós possamos estar dando aquele abraço de irmãos queridos como somos, irmãos que não vamos ficar apenas aqui por um tempo, mas por a eternidade, porque o Senhor nos comprou com preço alto, dando o seu amado Filho Jesus, morrendo no Calvário, mas ressuscitando para a nossa edificação eterna. Nós te adoramos por isso e agradecemos e pedimos uma boa noite para todos os meus queridos irmãos, que a mão poderosa do Senhor estenda sobre cada um, abençoando a seu regresso para os seus lares, em um nome santo e glorioso do Senhor Jesus. Amém. Amém.